E aí, turma que curte ver um mortinho, olha só, quando eu postei o vídeo da missão, um monte de gente me mandou mensagem, coisa e tal, e questionaram várias coisas. Eu vou fazer umas respostinhas aqui, tá? Que já viram também tema. Uma das questões levantadas foi tal do karma, tá? Eu vou dar uma tinta rápida sobre a questão do karma, e depois eu prometo fazer uma coisa mais aprofundada. Então, assim, ó, vamos lá, karma, muita karma nessa hora, tá? Vamos ver o seguinte. Primeiro, vamos retomar aquela ideia que eu falei lá da questão das vidas passadas, tá? De que os nossos propósitos, eles não são factuais, ou seja, eu matei o fulaninho na vida passada, tá? Os nossos propósitos reencarnatórios, quando a gente tá para reencarnar, a gente vai num lugar e a gente analisa, a gente olha lá as nossas pastinhas, a gente analisa, não factualmente, mas eticamente, moralmente, o que nós precisamos progredir, certo? Não são os fatos, esquece fato. Não é uma planilha de Excel. Ah, eu matei, então vou ser morta. Ah, eu fiz... Não. Isso aí é quinta série, tá? Deus tá acima disso, tá? Então, o que acontece? Nós fazemos uma série de proposições éticas, né? Eu tenho que melhorar na minha aceitação, melhorar na minha vaidade, melhorar não sei o quê, tá? E aí é feito um caminho para isso, tá? Ou seja, o teu objetivo é chegar no teu melhoramento. A vida, o acaso, vamos chamar de acaso, vai prover, tá? Que mesmo no exercício do teu livre-arbítrio, sempre venham ocasiões exatamente para se certificar se tu vai reincidir ou se tu vai entrar com o progresso, ou seja, que tu vai vencer aquela, aspas, tentação de reincidir, tá? Então, sempre as propostas que a vida vai te colocar vão ser para tu reincidir. E o grande lance está em tu quebrar, né? Quebrar essa gestalt, quebrar esse movimento de inércia e propor um novo movimento, que é o movimento do progresso. Ou seja, não reincidir naquela falha que tu te propõe melhorar. Bom, e onde é que eu vou enfiar o karma? Tá? Onde é que a gente enfia o karma nisso? Antes eu vou dar uma voltinha para trás. Karma, eu vou ler aqui porque é a minha cola, tá? Essa palavra é de origem védica, tá? Dos Vedas, tá? E é muito interessante porque o Veda, ele é uma linguagem fonética, que nem o Tupi-Guarani. E ele foi traduzida para a linguagem escrita já lá na época do sânscrito. E do sânscrito foi traduzido para o latim. Ou seja, é um telefone sem fio, esse entendimento que nós temos da palavra karma. Lá na origem, karma significa uma energia. Ela nos remete a um movimento. Entrou aquela questão, tá? A literatura já lá no latim é que nos dá a ideia de que é um conjunto de acontecimento ou destino. Mas na sua origem, tá? É uma energia, tá? Que leva a um movimento. Então, vamos tentar entender isso aí, tá? Que é uma energia, que é um movimento. Então, o que acontece? Eu, no exercício do meu livre-arbítrio, eu chego a uma encruzilhada, aonde eu vou poder ir pelo caminho A, B, C ou D. No momento, o que é esse A, B, C e D? Isso já são as minhas opções dentro daquelas opções que eu dei de melhoramento. Então, A, B, C e D são meus karmas. E agora eu vou optar. Agora eu vou fazer o meu movimento e vou optar por qual karma que eu vou seguir. Então, karma não é uma coisa que nos é imposta. É uma coisa que nós acessamos com o nosso movimento do livre-arbítrio.
Obviamente, por que eu só tenho a opção A, B, C ou D? Porque são essas que estão restritas no meu cercadinho das combinações reencarnatórias de onde eu quero melhorar. A, B, C e D vão me levar a uma condição de melhoramento, aonde eu vou, pelo meu comportamento, pelo que eu for fazer, levar ou à reincidência ou ao progresso, certo? Então, muito importante, no momento em que eu acesso o corredor A, eu opto por ele, o que acontece? Os outros se fecham atrás de mim. Não existe mais as outras opções. E aí vem uma coisa muito importante, que eu acho mais importante do que a questão, que é um karma 2.0, que eu chamo, que é um karma muito pior, que é o karma que a gente se auto-inflige na vida. Vou tentar falar um pouquinho sobre isso, tá? Quando nós optamos pelo caminho A, os outros se fecham. Mas o que a gente faz? Por que os outros se fecham? Porque o vetor da harmonia universal, ele é de progresso, ele é para frente. Ele não é de retrocesso, ele é de progresso. Ele só é que nem um rio que tem uma correnteza, só vai para o mar. Vai para o mar, vai para o mar, sabe? Vai para a luz, Caroline, né? Ele só vai para frente. Mas o que nós fazemos? Quando a gente opta por um caminho, nós que nos angustiamos de tanta liberdade e queremos sempre que alguém nos diga o caminho certo, se nós estamos certos, se nós não estamos certos, né? O que acontece? A gente pega esse caminho, mas nós, em vez de olhar para frente, seguir com essa decisão e ver onde é que ela vai dar, porque ela vai dar em outro local, né? Com novas decisões a serem tomadas, com novos caminhos a serem tomados, mas todos dentro do nosso cercadinho das combinações reencarnatórias, né? O que acontece? Nós criamos na nossa cabeça um lugar que cosmicamente não existe, só existe na nossa cabeça, que é um lugar de culpa, e que aquela decisão que eu não tomei me levaria a um lugar muito melhor. Então eu passo a ser assombrado por uma coisa que não existe, que são as decisões que eu não tomei. Qual a decisão certa a ser tomada? Aquela que eu tomei. Pronto, eu tomei aquela decisão, ela é a decisão certa. Segue com ela e vai para frente. Por quê? Aí sim, né, a gente está achando que a gente cria um karma para nós enquanto encarnados, é uma coisa muito estranha. E nós acabamos vivendo uma coisa que se chama do eu sombra, que é aquele eu que está numa condição muito melhor do que eu, porque tomou outras decisões. E essa sombra acaba tirando a nossa luz, e tirando a nossa força, e tirando a nossa autoestima. Porque a nossa autoestima é que me faz dizer que a melhor decisão são as decisões que eu tomei na vida. Eu tomaria, se eu voltasse para trás, com tudo que eu sei hoje, no momento que eu estou da minha vida, eu tomaria decisões diferentes? É óbvio que sim. Mas isso não quer dizer que as decisões que eu tomei lá atrás foram decisões erradas. Não, porque me trouxeram até aqui e me fizeram progredir. Arrependimento é sinal de que nós aprendemos coisas na vida. O que nós não podemos ter é o remorso, que é reviver, né, que ir lá para trás e nos culparmos por onde nós estamos. Nós estamos no melhor lugar. Então prestem muita atenção para as opções, né? O karma, então, gente, depois, como eu falei, eu vou falar mais, mas só para dar um toque, o karma são as opções, são esses corredores, tá? Eu fiz essas imagens, inseri essas imagens no texto, exatamente, para que se entendesse que são esses corredores que nos são oferecidos. Não são fatos. Gente, de novo, tá?
Nada é factual, é tudo uma questão ética, é muito maior. Não, o karma não são fatos. E a gente não tem karma com pessoas também, pelo amor de Deus. Vamos parar com essa individualização. Nós temos o nosso karma, eles são as opções que se abrem para nós exercermos o nosso livre-arbítrio, mas todos estão dentro do cercadinho cósmico do nosso progresso. Nada ocorre contra nós, como nada, o acaso, ele todo é a nosso favor sempre. Sempre é a nosso favor. Se não cai uma folha de uma árvore sem que haja uma interferência, sem que haja um porquê, imagina os nossos movimentos, tá? Mas pensem bem, gente. Cuidado, porque nós temos o nosso karma positivo, que é esse karma das nossas combinações reencarnatórias. E nós criamos esse karma negativo, que é esse 2.0, que nós fazemos com a nossa cabeça de culpa em cima das decisões não tomadas. Como eu falei, isso é um tiquinho da questão do karma, que eu prometo depois fazer uma explicação mais profunda, inclusive falando do karma plástico e do karma elástico, que também é uma dúvida que muita gente tem. Certo? Opções, honrem as suas opções. E você sempre vai tomar, a decisão que você tomou é a decisão certa. Isso fica seguro. Só que toma a decisão por ti. A nossa vida é guiada por 2 remos, acreditar e agir. Se a gente só age sem acreditar, a gente fica dando volta. Se a gente só acredita e não age em direção ao que a gente acredita, a gente também anda em círculo. Mas se a gente vai em direção, se a gente age em direção do que a gente acredita, a nossa vida anda para frente. Certo? É isso aí. Prometo um outro vídeo falando sobre karma.